meus doces bárbaros, tudo bem? Vamos começar a nossa discussão aqui sobre a ditadura civil-militar. Antes de discutirmos o processo, narrarmos os acontecimentos, analisarmos alguns tópicos, eu queria discutir com vocês um conceito fundamental, que é o conceito de Estado Democrático de Direito. E, em contraposição, o conceito de ditadura. O que efetivamente é uma ditadura? Então, primeiro ponto, quando se fala em Estado Democrático de Direito, nós temos que passar por 4 tópicos. O primeiro deles aqui, no caso, para ser um Estado Democrático de Direito, tem que existir uma Constituição. E uma Constituição elaborada a partir de uma ampla participação democrática. Ou seja, nós temos que ter uma Constituição elaborada por um poder constituinte original, que é uma Assembleia elaborada, eleita, com função efetiva de elaborar uma Constituição, que é diferente. Você elege um deputado para que ele participe de um congresso, onde ele vai ter o papel de elaborar leis, mas não leis constitucionais, no máximo emendas constitucionais para alguns assuntos específicos. Existem as cláusulas pétreas, que impedem que ele possa fazer alteração, emendas em determinados aspectos da Constituição. Por exemplo, um regime. Nós não podemos simplesmente um congresso se reunir e mudar o nosso regime de república para monarquia. Um poder constituinte original pode fazê-lo. Então, a Assembleia, definida como poder constituinte original, é eleito com papel, com a função específica de elaborar uma Constituição. Então, você, quando elege um deputado, você sabe que está elegendo um representante para elaborar a Carta Magna do país. Outro aspecto, essa Constituição deve ser elaborada com a ampla participação da sociedade civil organizada, com todas as suas entidades de classes, de categorias, mobilizadas, fazendo audiências públicas para que possam os deputados ouvir a sociedade, ouvir as instituições como sindicatos, associações comerciais, entidades industriais, empresariais. Então, todos os segmentos da sociedade que, porventura, queiram, de alguma forma, participar. Então, isso é muito importante. Outro item, com pluripartidarismo. Vários partidos representando várias ideologias, grupos sociais, classes, entidades, para que seja o mais amplo e democrático possível a participação da sociedade na elaboração dessa Constituição. Um aspecto complementar é o papel da imprensa, noticiando o que está sendo discutido dentro dessa Assembleia, informando a sociedade dos debates dos deputados, dos encaminhamentos. Então, uma imprensa livre que possa noticiar e acompanhar. Por fim, essa Constituição tem que ser promulgada. Duas formas: ou pela própria Assembleia que foi eleita com esse fim, então livremente ela vai aprovar a Constituição, vai promulgá-la, ou então por um referendo, onde a sociedade se reúne e vota promulgando a Constituição. A nossa atual Constituição foi promulgada e elaborada de maneira bem democrática. Outro aspecto para ser um Estado democrático de direito é que tem que ter uma democracia representativa plena. O que significa isso? Nós temos que ter todos os cargos, a princípio eletivos, escolhidos pela sociedade da maneira mais livre, ampla e participativa possível. Isso seja no executivo, no legislativo e, em alguns casos, até para funções que passem pela ordem do judiciário. Por exemplo, presidente tem que ser eleito, governador eleito, prefeito eleito, senador eleito, deputado federal eleito, deputado estadual, vereadores, e eleitos por um voto universal, com direito de participação de todos, das mulheres, dos analfabetos. Cito aqui esse porque sofreram restrições ao longo da nossa história. Outro item, divisão dos 3 poderes. Nós temos que ter muito claro a divisão, equilíbrio e harmonia entre os 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. É o que ficou definido ali como o tripartite, a lei dos freios e contrapesos. Atribuições muito bem delineadas,
o executivo no seu papel de arrecadar impostos, realizar obras públicas, ter um monopólio de dar força definido dentro dos princípios constitucionais, o legislativo com seu papel de elaborar leis, fiscalizar as ações do executivo, poder, em alguns casos, inclusive, fazer o impeachment dos representantes do executivo, o judiciário com o papel de fiscalizar a função dos demais poderes e implementar a justiça na sociedade, pautado basicamente nos princípios definidos pela Constituição. Então, muito clara essa divisão entre os três poderes, onde um tem condição de limitar, controlar, fiscalizar a função dos outros. Inclusive podendo também o judiciário promover um processo contra o executivo ou representantes do legislativo baseado nos princípios constitucionais. Por fim, quarto tópico aqui, que é a garantia dos direitos individuais. Importante perceber que esses direitos não são direitos dados pelo Estado, são direitos entendidos como naturais de cada indivíduo e que é papel do Estado, em nome da sociedade, assegurá-los. Quais são esses direitos? Vou citar alguns aqui dos vários enumerados na nossa Constituição no artigo 5º. Um deles, direito à liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de comunicação, liberdade de expressar o que pensa, a liberdade de ir e vir, o direito a habeas corpus, que significa que você não pode ser mantido preso se não tramitado e julgado. Então, você vai simplesmente entrar com esse instrumento jurídico ali, esse remédio jurídico, solicitando que você ou alguém que você represente aguarde em liberdade até que seja efetivamente julgado. Inocência presumida, aquela ideia que ninguém é culpado até que se prove o contrário. Direito ao devido processo legal. Então não pode ocorrer uma prisão arbitrária se esse crime não estiver previsto na lei. Não pode ser punido por uma lei feita simplesmente a toque de caixa por um tribunal arbitrário, um tribunal de exceção julgando. Então tem que ter uma lei previamente definida. Esse indivíduo tem direito à plena defesa, de apresentar todas as provas, cumprir todos os prazos garantidos, ter garantida a sua defesa, caso não possa, inclusive, pagar um advogado, o Estado tem que garantir a ele um advogado, um defensor público. Então, só esgotado tudo isso poderia ser punido. Não pode ocorrer tortura, plena garantia e respeito aos direitos humanos. Esses são os princípios que definem basicamente um Estado democrático de direito. Voltando então, Constituição, elaborada no poder constituinte original e sendo promulgada, democracia representativa plena, divisão dos três poderes e garantia dos direitos individuais. E eu citei apenas alguns aqui. Vamos lembrar os desdobramentos do direito à vida e do direito à propriedade. Portanto, definir uma ditadura é só fazer um espelhamento. Primeira coisa, uma ditadura, ela pode ter uma Constituição, muitas vezes terá, mas não de uma forma democrática. Essa Constituição geralmente será outorgada ou mesmo promulgada sob uma pressão. Ela não será elaborada a partir de uma ampla discussão da sociedade com uma imprensa livre. Então, existir um corpo legal não assegura ser um Estado democrático de direito. Outro aspecto, democracia representativa. Eu posso ter eleições, mas não para todos os cargos. Por exemplo, na ditadura civil-militar de 64 a 85, nós tivemos deputados e senadores sendo eleitos, prefeitos das pequenas cidades, mas não elegimos diretamente o presidente. Eles eram impostos com uma maquiagem de um colégio eleitoral. Governadores, a partir de uma certa altura, também foram indicados. Prefeitos de capitais, senadores foram indicados, apelidados depois de senadores biônicos. Para que exista uma democracia, tem que ser plena. Para ser uma ditadura, além da restrição à democracia representativa, você tem também a quebra do equilíbrio entre os três poderes.
O executivo sobe, fecha ou tutela o legislativo, inclusive podendo vetar leis feitas pelo legislativo, se mantido aberto, ou mesmo sancionar leis indiferentes do legislativo. Então ele está usurpando uma atribuição que não é dele, poder executivo. Exemplo, na ditadura militar teremos os atos institucionais, os famosos AIs. O que é um ato institucional? É um decreto-lei do executivo, impondo à sociedade uma lei, sem que tenha sido feita, elaborada pelo poder legislativo, como é no Estado Democrático de Direito, prevista a sua atribuição. Então, o ato institucional número 5 é uma lei do executivo. Além de usurpar funções do legislativo ou até mesmo fechar o legislativo, como ocorreu durante a ditadura do Estado Novo de Vargas, teremos também uma tutela sobre o judiciário, uma limitação sobre a autonomia do judiciário, podendo criar, inclusive, tribunais paralelos para julgar crimes políticos, ou mesmo caçar alguns juízes que, porventura, demonstrem resistência ao regime, como ocorre na ditadura civil-militar de 64 a 85. Outro item, a questão dos direitos individuais. Se eu tenho censura, eu não tenho liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Se eu fecho instituições como a União Nacional de Estudantes, como a CGT, Central Geral dos Trabalhadores, como as ligas camponesas, como proíbo partidos, como o Partido Comunista Brasileiro, como ocorreu lá no período Dutra, como ocorreu no regime da ditadura do Estado Novo, nós estamos fazendo o quê? Uma restrição ao direito do indivíduo se associar, se manifestar, exercer sua liberdade de pensamento. Outro item, nós teremos a suspensão, por exemplo, pelo AI-5, da inocência presumida, podendo indivíduos serem presos e mantidos presos sob suspeita. Não há uma prova efetiva ainda, ele ainda não foi julgado, portanto, suspendeu o direito ao habeas corpus. Então, uma ditadura restringe os direitos individuais. Então, basta que você faça essa contraposição. Então, para pensarmos esse regime, nós temos que ter em mente que o Estado Democrático de Direito se baseia nos princípios da democracia liberal, lá do iluminismo, num contratualismo que antecede até o século XVIII no pensamento liberal de Locke. Quando se defende uma ditadura, um regime autoritário ou até mesmo totalitário, nós estaríamos construindo uma nova natureza de contrato. Ou melhor, nós estaríamos resgatando um contrato do perfil hobbesiano. Estaríamos defendendo um Leviatã, o que já significa uma sociedade que assume a própria incapacidade de construir pela democracia, pelo debate, pela participação, um país melhor, uma vida política melhor.